E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para vir falar depois de mais uma derrota, tá virando rotina, né, o São Paulo perder. Fazer um pouco, perdemos de 3-1 Palmeiras fora de casa, confesso que é uma derrota, você olha, você fala, putz, derrota até esperada, porém, cara, eu acho que da maneira que foi é pior, sabe, parece que é cruel, parece que é complicado, parece que tudo dá errado pra nós sempre, mesmo quando parece que vai dar certo, dá errado, sabe, é impressionante. Vamos destrinchar um pouco desse jogo, né? Vamos falar um pouco aí da escalação, falar do jogo, enfim. Tentar falar, dar uma explicação aí. Mas, de maneira geral, vamos começar falando da escalação, né? Primeiro de tudo, o Lucas não foi nem relacionado, muito provavelmente porque o gramado sintético ele machucou no mesmo gramado não, né? Porque foi no Allianz, mas ele machucou no gramado sintético ano passado. Inclusive, eu acho que esse é um dos fatores pelo Caleri ter jogado pouco tempo também. Eu acho que o gramado sintético fez com que o Caleri jogasse menos tempo. Mas. Escalação. A gente foi. Acho que com o que tinha de melhor, em tese, sabe? Eu cogitaria ter voltado os 3 zagueiros pra essa partida, eu confesso. Tem gente que vai me xingar aí que não gosta dos 3 zagueiros, mas eu confesso que eu teria tentado voltar com os 3 zagueiros pra essa partida, pra dar uma consistência defensiva melhor, porque a gente não poderia falhar. É um spoiler que não é um spoiler, né? Mas a gente falhou pra caralho. Então isso é um problema. Eu falei no jogo contra a Portuguesa, no pós-jogo aqui no YouTube contra a Portuguesa, eu falei que a gente não poderia falhar tanto. A gente tá falhando demais, a gente tá dando muita chance pro adversário. E quando a gente dá muita chance pro adversário, para adversários bons, os adversários vão lá e matam o jogo. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas de escalação, acho que a gente foi com o que tinha, Rafael no gol, o Mike pela direita, Enzo pela esquerda, os 2 zagueiros que pra mim são os 2 melhores zagueiros do São Paulo mesmo, Arboleda e Alan Franco. No meio campo, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e o Luca, quando a gente olha a escalação, a gente falou, putz, será que o Luca vai fazer a função que o Lucas estava fazendo? Mais centralizado ali, atrás dos 2 atacantes? Será que o Luca vai se aproximar um pouco mais do Tapia e o Luciano vai fazer esse meio campo? Porque no ataque tava Luciano e Tapia, né? Como é que será que o São Paulo vai jogar? E aí, o que eu não entendi, que até funcionou, tá? Até funcionou. Mas eu não entendi exatamente porque se jogar com ponta só do lado esquerdo, sabe? Sei lá, pra mim soou estranho. Era melhor ter deixado então o Luca flutuando entre esquerda, direita, enfim. Mas o Luca de fato estava jogando como um ponta. Talvez pelo Alan jogar muito lá pela direita. E aí, obviamente, né? Talvez para ajudar na defesa ali, ajudar o Enzo, talvez tenha sido essa a ideia do Crespo, não sei dizer exatamente. Confesso que eu fiquei meio confuso do Luca jogar como um ponta e, enfim, aí não tinha um meia de fato. Me causou estranheza, tá? Mas confesso que até que funcionou. São Paulo começa o jogo muito bem. É ruim falar isso depois de um 3-1, né? Mas pra mim foi, em questão de primeiro tempo, tirando os 2 erros que saíram, os 2 gols, pra mim foi um dos melhores primeiros tempos do São Paulo no ano. Porque o São Paulo conseguiu ficar com a bola, conseguiu colocar o Palmeiras até que numa roda ali, tava trocando bem a bola, tava tentando, né, chegar um pouco mais perto. Eu acho que no começo do jogo o São Paulo soube cadenciar o jogo pra não tomar uma pressão nem nada no sentido. Acho que o São Paulo tava jogando relativamente bem, só que num erro de passe do Bobadilha, isso não pode acontecer, não pode perder a bola lá atrás. O Bobadilha errou um passe muito parecido contra o Corinthians também. Não pode perder essa bola aí atrás. Não tá confiante nesse passe, chuta a bola pra onde o nariz tá apontando, tá ligado? Não pode perder essa bola. Aí perde, o Flaco ganha ali, o Maurício corta pra direita e chuta forte, cruzado, rasteiro. Era uma bola de bastante dificuldade. Eu não acho que foi falha do Rafael. Acho que a falha é mais do Bobadilha mesmo. Não acho que, assim, a bola era indefensável também. Eu acho que, assim, era um grau de dificuldade alta pra defender, mas dava pra defender, mas era um grau de dificuldade alta, então não acho que é falha do Rafael. Mas gol do Maurício, 1-0, o São Paulo precisava correr atrás do prejuízo. A parte boa, que eu fiquei com medo real, falei, puta, quer ver que o São Paulo vai desanimar, vai parar de jogar bola, vai não sei o quê. Não, o São Paulo continuou jogando bola, continuou propondo, continuou ficando com a bola. Eu falei, pô, se pá já vai ser um gol aqui, porque o São Paulo tá jogando bem, o São Paulo tá tentando. Aí num escanteio que o Enzo cobra, o Arboleda ganha de cabeça, a bola sobra pro Bobadilha, que tinha feito a merda lá atrás, e ele faz o gol. Então, pô, se redimiu pelo menos. Aí sim eu acho que, pra quem critica o Rafael, né? Eu acho que o Carlos Miguel falhou muito mais no gol do Bobadilha do que o Rafael falhou no gol do Maurício. Mas, enfim, a questão é que eu acho que não pode, né? O São Paulo seguiu jogando bem e foi lá e fez 1-1. Na sequência, o São Paulo faz uma baita jogada lá pela esquerda, o Enzo ganha uma bola, rola limpa a bola
pro Tapia fazer o gol, o Tapia perde, não pode perder esse tipo de gol. Por isso que eu falo, clássico decidido nos detalhes. A gente teve a chance com o Tapia de fazer o 2x1, não fez o 2x1, a gente ia virar ali com 20 minutos de jogo, tá ligado? E o Tapia perdeu. Aí num outro lance, o Tapia, não lembro quem foi que cruzou, acho que dessa vez foi o Luca que cruzou, o Tapia tentou chegar de letra na bola, sabe, Tapia? Você acabou de perder um gol cara a cara com um pé bom, você vai tentar de letra, meu rei, faz a porra do gol, dá um toquinho só pra, tira o... Faz alguma coisa, cara. A bola foi tranquila na direção dele, e ele tentou dar de letra, tá ligado? Esse tipo de coisa me estressa. O Tapia eu falo, né? O Tapia é bagre. Só que ele é um bagre que se dedica, ele é um bagre que corre, um bagre que às vezes faz uns golzinhos, é um bagre que ajuda, mas ele é bagre. Aí, em jogos que ele perdeu o gol que era pra ele fazer, vai complicar. E hoje ele perdeu esses 2 gols, o São Paulo poderia estar ganhando de 3x1 do Palmeiras. E numa jogada que, vamos falar do começo da jogada e vamos separar coisas aqui, tá? No começo da jogada, o Mike, pra mim, sofre falta. Beleza, o Mike sobe de cabeça, cabeceia pro meio e ele sofre um encontrão no peito, sofre a falta. Pra mim, tinha que ter sido marcada a falta. Porém, não é porque não marcou essa falta que a gente leva o gol, rapaziada. A gente precisa ser honesto aqui. Não é porque empurrou o Mike que logo na sequência, tipo, o cara já acha um passe e sai o gol. Não é assim que funciona. O Palmeiras fica com a bola, roda a bola de um lado pro outro e depois só que sai o gol. Então, assim, beleza. Talvez o VAR tinha que ter chamado. Enfim, eu não espero que o VAR vai chamar num lance desse contra o Palmeiras. Eu não espero que o VAR vai chamar no lance ali, que a gente nem teve replay direito do lance do Caleri dentro da área, que aparentemente ele levou um soco ali e a gente não sabe o que aconteceu. Mas eu não espero que o VAR vai chamar, tá ligado? A gente tem que não depender da arbitragem. E nesse lance, confesso que nem é um impacto tão grande assim. O São Paulo leva o gol porque o Arboleda toma uma decisão errada. O Mike até escorrega um pouco ali, mas o Mike tava no Sosa. Sosa não ia fazer aquele gol dali onde ele tava. O Mike tava com a marcação um pouquinho distante, mas tava com a marcação no Sosa. Aí o Arboleda decide dar 2 passos pra frente e toma a bola no Flaco nas costas. O Arboleda tem que acompanhar o atacante, ele é zagueiro, ele não pode dar esses 2 passos pra frente. A gente não tá jogando com 3 zagueiros. Às vezes eu acho que o Alan Franco e o Arboleda ainda estão achando que a gente tá com 3 zagueiros, porque às vezes eles tomam umas ações de chegar pra dar o bote, de buscar a bola um pouco mais na frente, e eles não podem fazer isso. A mesma coisa dos laterais. Já falo um pouco do terceiro gol do Palmeiras, que o Enzo também falha lá na frente. Mas assim, não pode, sabe? É esse tipo de erro que não pode acontecer. O Arboleda tinha que estar um pouquinho mais atento, dar 2 passos para trás e ficar no Flaco Lopes. E aí o Sosa acha um belo passe, o Flaco Lopes finaliza muito bem, 2x1 Palmeiras. Um jogo que a gente podia estar ganhando de 3x1, a gente sai pro intervalo perdendo de 2x1. Ainda tem a cabeçada do Enzo, né? Que dava para ter cabeceado melhor e feito gol. Ou seja, o São Paulo criou bastante hoje. Coisa que o São Paulo não tava fazendo. O São Paulo criou bastante. 2 chances claras com o Tapia, essa chance com o Enzo ainda no primeiro tempo. E aí eu falei, cara, o problema do jogo tá sendo o Tapia. O Luca, eu acho que ainda sentiu um pouco o jogo. Ele não foi tão bem, não ganhou tantos duelos. Pra mim, eu tiraria o Luca, e como eu não tava entendendo ele na ponta, eu tiraria o Luca e colocaria até o Pedro Ferreira pra fazer esse meia de fato do São Paulo e jogar ali por trás do Luciano e do Tapia. Mas é fato que o Crespo não muda no intervalo, e aí eu confesso que eu começo Porra, eu acho que a escalação foi legal, acho que o time tava jogando bem no primeiro tempo, mas precisa mexer, Crespo. A gente precisa tentar ganhar o jogo. O São Paulo tá uma merda já, a gente precisa tentar. Beleza, você leva 6 do Palmeiras, ia ser foda. Ia ser foda, eu concordo. Mas não dá pra, sabe, a gente não tem muito mais margem, a gente precisa tentar buscar os jogos, precisa mexer antes, precisa mexer melhor. Trocar uma peça pela outra não faz tanta diferença assim, a gente precisava mexer melhor. Acho que o Crespo hoje foi mal na substituição contra a Portuguesa também, isso é coisa pra gente ficar de olho. Já vou adiantar aqui, né, tá? Nada de fora Crespo, nada de fora Crespo. E depois eu falo o porquê disso, mas nada de fora Crespo, rapaziada, calma, respira fundo. Mas São Paulo vai do intervalo, volta do intervalo sem substituição, tenta ficar com a posse de bola, acho que só do começo do jogo do São Paulo foi a mesma proposta do começo do primeiro tempo, porém, aí entra o Enzo, que tava muito bem na partida até esse momento, que ele simplesmente vai tentar dar um bote lá na frente no meio campo e ele perde o bote, ele não consegue antecipar ali, eu não lembro quem que era que tava do lado dele, mas ele não consegue antecipar. Nisso que ele não consegue antecipar, o cara sai em direção e a defesa que tava meio em aberto, você vê até que o Danielzinho vem tentando cobrir a do Enzo, mas não dá, a defesa precisa fazer o balanço como um todo para liberar o Danielzinho. E a defesa vem fazendo esse balanço. Nisso que a defesa faz o balanço, obviamente a outra ponta fica descoberta. E não tinha um ponta jogando lá pela direita para fazer a cobertura do Mike. Então o Mike fica exposto ali, né? Porque a bola é bem invertida. Aí o Mike sai para tentar ali fechar.
Tem o cruzamento, um bom cruzamento pro Flaco Lopes, e o Alan Franco não pode desistir da jogada. Não pode. O Enzo faz a cagada lá na frente, mas atrás o Alan Franco faz a cagada também de desistir da jogada. Ele simplesmente acompanha ali o cara na cabeçada, mas ele desiste. Ele fala, o Flaco Lopes vai cabecear agora ou pro gol ou pra fora, tá de boas. E o Flaco Lopes, de maneira inteligente, cabeceia pro meio, o Kelvin não desiste da jogada, volta ali, faz o gol de cabeça, e o Alan Franco tava dormindo, ficou marcando a trave. Não pode desistir da jogada. Claro que pra mim, o maior culpado desse gol foi o Enzo. Ele não pode dar esse bote seco lá na frente e perder a bola. Porque se ele perde jogando só com uma linha de 4 atrás, tem que fazer balanço, fica exposto, o nosso meia tava exposto, enfim. Erro do Enzo e depois disso, pra mim, o jogo acabou, tá? Não tem nem o que analisar depois disso. Acho que o Crespo demora muito pra mexer, já falei sobre isso, o Crespo demora muito, coloca aos 75 só, né? Enfim, não faz sentido o tanto de tempo que ele demora pra mexer. E as mexidas são só 6 por meia dúzia, ele só fez 3 mexidas, se eu não me engano, né? Ele só colocou o Wendel, o Ferreirinha e o Caleri. O Caleri, pra mim, eu achei que o Caleri não ia entrar por conta do gramado sintético, né? Falei, se o Crespo não colocou o Caleri até agora é por conta do gramado sintético. Mas ele entra, então, sei lá, mano. Tinha que ter colocado antes, tinha que ter mexido antes. Fato é que depois do 3-1 não teve jogo. São Paulo não conseguiu criar muito mais coisa. O Caleri ainda teve uma chance ali por cima de fazer um gol. Marcos Antônio teve outra chance ali que ele domina mal a bola fica pra trás, aí ele tenta recuar pro Mike chegar chutando. Enfim, de novo, um jogo de muitos erros do São Paulo, tanto ofensivos quanto defensivos, muitos erros. Não acho que a gente fez uma partida horrenda, tá? Não acho. A partida contra o Mirassol foi uma partida horrenda, horrorosa, péssima. São Paulo jogou mal pra caralho, foi dominado e humilhado pelo Mirassol. A partida contra o Palmeiras eu não acho isso, cara. Eu não consigo achar que o São Paulo jogou tão mal. Eu acho que o primeiro tempo do São Paulo foi superior ao do Palmeiras, teve as chances pra ficar na frente do placar, só que o Tapia desperdiça e o Enzo desperdiça. E no segundo tempo a gente toma um gol que praticamente destrói, assim, com o emocional do São Paulo. Destrói. E aí o São Paulo não joga mais bola depois disso e ainda consegue criar algumas chances, né? De novo, com o Marcos Antônio e com o Caleri, mas a gente acaba não fazendo os gols. Teve, sendo honesto também, né? Teve a chance do Vitor Roque ali, que ele chuta a bola na trave, chuta a bola forte ali na trave e quase faz o gol também. Mas eu acho que o São Paulo criou. Em chances claras de gol, talvez o São Paulo tenha tido mais do que o Palmeiras. Mas o Palmeiras não erra. Não errou pra caralho. O São Paulo errou pra caralho. Então, em jogo que é clássico, em jogo que é grande, em jogo que é decidido em detalhe, São Paulo não pode ficar errando a todo momento. Errou contra o Corinthians, contra a Portuguesa nem era um jogo tão grande, mas comete um pênalti juvenil, depois o Ferreirinha erra um passe no meio. A gente não pode ficar errando tanto, cara. Precisa reduzir esses erros. Como? Não sei, mas precisa reduzir esses erros. Não pode acontecer isso. E sobre o Fora Crespo, por que eu acho que o Crespo não tem que cair, tá? As ideias são muito loucas. Primeiro de tudo, né? Fora Crespo, quem que pode assumir o lugar caso o Crespo saia? Vamos pensar por isso primeiro? O Renato Gaúcho, pelo amor de Deus, rapaziada. Não dá pra colocar Renato Gaúcho na condição que o São Paulo tá. Não dá pra ter um técnico mala na condição que o São Paulo tá. Precisa ter um técnico que vai trabalhar pra cacete, vai baixar a cabeça, vai defender o elenco, vai brigar ali junto com o elenco. Não dá, sabe? Não dá pra colocar o Renato Gaúcho. Né? Vai buscar o técnico, sei lá, vai buscar o Rogério Ceni, vai buscar o Vojvoda. Não dá. A gente não tem dinheiro pra pagar a multa da galera. Então não vai buscar esses caras também. Quem tá empregado não dá. Quem tá desempregado, os nomes são ruins. Sobe o Alan Barcelos. Rapaziada, o Alan Barcelos ele faz um excelente trabalho no Sub-20. Acho ele um baita profissional em desenvolvimento. Assim como os atletas Sub-20, não dá pra você subir o Paulinho e colocar ele de titular no time, porque ele tem um período de adaptação, o profissional é outro jogo, é outra cobrança, outro ritmo, o físico é diferente, é tudo muito diferente, é a mesma coisa pro técnico. O técnico tem que ser um processo gradual. Talvez ele acompanhar depois como auxiliar, subir ele pra ser a função que o Milton Cruz fazia, pra estar ali acompanhando, é diferente. Até ele ganhar confiança, respeito dos atletas. O Alan Barcelos, querendo ou não, ele tem seus, não lembro a idade dele, mas ele tem seus 30 e tantos anos, 40 anos no máximo, ele ainda não é experiente pra cacete, não dá, rapaziada. A última vez que a gente subiu alguém da base, a gente subiu o Jardine fez a gente cair na pré-Libertadores. Simplesmente não dá, sabe? Não dá. Imagina, vamos pensar nesse contexto ainda. A gente sobe o Alan Barcelos. Simplesmente em 2 meses ele não consegue ganhar, não consegue desempenhar. Vão pedir a cabeça dele, aí ele vai ser demitido, ele não vai voltar pro Sub-20, ele não vai, sabe, a gente vai perder um bom profissional no Sub-20. Não faz sentido, deixa ele lá, ele vai seguir desenvolvendo, ele vai seguir melhorando o time Sub-20. Talvez ele fazendo esse bom trabalho no Sub-20, talvez ele vá para outro time, comece a ganhar experiência no profissional, num São Bernardo da vida, em outro time, tá ligado? Aí ele fazendo um bom trabalho, a gente volta ele pro São Paulo. Mas não faz sentido, infelizmente, o Alan Barcelos. E aí, além de tudo, eu acho que o técnico que viesse no lugar do Crespo, teria que ter identificação com o time, de alguma forma. Nenhum técnico em sã consciência vai vir pra bagunça que tá a diretoria do São Paulo. A bagunça que tá a diretoria do São Paulo. Então, quase nenhum técnico vai querer vir pra essa bagunça. Tem que ser um técnico que entenda a realidade do São Paulo, que sabe que o São Paulo não vai contratar, que não vai ficar colocando a culpa não vai ficar achando culpado, vai abaixar a cabeça e trabalhar.
E eu acho difícil pra caralho ter um técnico desse. O técnico desse tá no São Paulo, é o Crespo. Ele vai abaixar a cabeça e vai trabalhar. A gente tem que confiar nesse processo e confiar que a gente vai fazer 9 pontos nos últimos 3 jogos. Infelizmente, eu acho que o Crespo ainda é o melhor nome pro São Paulo. Derrubar ele depois de 5 jogos no ano, pra mim é uma maluquice. O Crespo é o principal responsável por a gente não ter brigado pelo rebaixamento ano passado. A gente não brigou pra cair, pra não cair no caso, por conta daquela sequência do Crespo. Deixa o Crespo aí. Hoje eu acho que a partida não foi ruim, foi uma derrota. Uma derrota para um time que a gente não pode ter tantos erros. O elenco tá errando muito, a gente não pode ter esse tanto de erros. Porém, eu acho que o time, pelo menos hoje, mostrou um potencial de evolução, fez um bom primeiro tempo, no mínimo um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, que é uma das melhores equipes do Brasil. Vamos esperar o jogo contra o Flamengo, vamos esperar o jogo contra o Santos. Eu acho que o Crespo tem que finalizar no mínimo o Campeonato Paulista pra gente ver se faz alguma coisa e já começa a pensar num plano B aí. Mas Alan Barcelos pra mim é uma loucura. A gente pode queimar um profissional em desenvolvimento e pegar alguém de mercado, teria que ser nessas condições e eu não vejo nenhum nome livre no mercado. Então, por isso que eu sou contra o Fora Crespo. Pra mim o Crespo tem que continuar. A gente vai... Honestamente, eu acho que se o São Paulo fizer 7 pontos, ele já não cai no Paulista. E a gente ainda tem Ponte Preta, tem Primavera. E tem o Santos, que também não tá excelentemente bem das pernas em casa pra jogar. Eu acho que o Santos vai acabar perdendo pro Red Bull, tá com 5 pontos, vai estar com 5 pontos ali. São Paulo ganhando do Santos já passa o Santos. Então, assim, vamos aí, vamos aí. É foda o bagulho, mas a gente tem que lutar o Morumbi contra o Santos. É a torcida que vai fazer esse time virar de novo. O elenco tem que responder. E parar de errar tanto. A gente errou demais. A gente não pode errar demais, principalmente contra boas equipes. Mas é isso. Mais uma derrota. Quem sofre é o São Paulino novamente, né? Vamos tentar levantar a cabeça e o São Paulino é o único que pode salvar o São Paulo mais uma vez. Tamo junto. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquela moral, de dar aquele joinha. O YouTube entende que o conteúdo é relevante, né? O YouTube entende aí que o conteúdo é relevante quando você deixa seu comentário e deixa o joinha. Então, dê essa moral. Se você acha que é Fora Crespo, tá tudo bem. Comenta aí o técnico que você gostaria de ver no São Paulo. Comenta aí se você deixaria uma chance pro Alan Barcelos. Eu não acho que é a melhor opção pra agora. Mas comenta aí o que você acha. Tamo junto, aquele abraço e vamos, São Paulo. Vamos, por favor, vamos, caralho.